Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar um pouquinho da teoria do caos e do efeito borboleta. Mas eu não quero falar do efeito borboleta e da teoria do caos no sentido físico-matemático das variáveis determinísticas ou não determinísticas, aleatórias, das leis e das definições matemáticas. Eu quero dar um en passant, eu quero pegar a coisa mais pelo lado filosófico. Isso é uma teoria que se discute há muito tempo. A teoria do caos ela fornece uma estrutura para entender a imprevisibilidade inerente a sistemas complexos. Por exemplo, clima, né? Por exemplo, bolsa de valores. São sistemas complexos. Só que existem coisas que interferem e modificam essa imprevisibilidade e torna ela ainda mais imprevisível. Então teve aquela ideia de que o bater de asas da borboleta lá no deserto fulano de tal que influenciaria um tornado que aconteceria aqui no ocidente, alguma coisa assim. Então ela fornece uma estrutura para entender a imprevisibilidade inerente a sistemas complexos, mesmo aqueles regidos por leis determinísticas, né? E leis determinísticas seriam aquelas leis que definitivamente estariam agindo de uma forma. Por exemplo, quando você estuda fluxo de tráfego, fluxo de vapores, alguma coisa assim, fumaça, alguma coisa assim, existe um momento em que existe um comportamento que é previsível, depois acontece um comportamento caótico. Inclusive isso é estudado nas saídas de túneis, em altas velocidades em autoestradas, porque existe um elemento de imprevisibilidade lá atrás, lá na frente. Isso é estudado através de equações para poder se prevenir o máximo possível acidentes, entre outras coisas. Então, na meteorologia, por exemplo, explica a limitação temporal das previsões exatas, o sistema do ar atmosfera que é altamente sensível a pequenas variações nas condições iniciais de temperatura, pressão e umidade. O efeito borboleta aí seria um erro minúsculo na medição de hoje e é amplificado exponencialmente, tornando as previsões exatas impossíveis além do horizonte de 7 a 10 dias. Então, muito do que se fala aí é muita história, ficção, né, baseada nessas teorias. A teoria em si mesmo, para falar dela aqui, seria chato e eu teria que estudá-la. Apesar do meu ramo ser física e ser área de exatas, mas eu teria que estudar os temas lá de Lyapunov e o Lorentz e tal. Tem umas equações que nessa altura do campeonato eu já não lembro mais. Mas claro, dá para lembrar, mas não vale a pena, né? Até porque ela já foi aperfeiçoada. Economias e finanças, por exemplo, ela ajuda a modelar, a entender a volatilidade e as flutuações imprevisíveis dos preços de ações e commodities, que são coisas imprevisíveis que demandam coisas da natureza acontecendo. Um determinado figurão, faz um movimento lá, ele muda a previsão de todas as coisas, né? Por exemplo, a China deixa de comprar uma coisa, isso muda as ações de determinadas empresas e decorre que outras que fornecem para aquela também. Então, você não tem como ficar prevendo, as coisas não são determinadas, porque existem indeterminações no processo. Então, o movimento de mercado não é totalmente aleatório, não, mas ele é um sistema dinâmico não linear. Ele tem lá seus desvios, onde entram coisas que fazem com que ele mude de sentido completamente, onde pequenos eventos, notícias, decisões de pessoas, comportamentos, podem levar a grandes crashes, né? A engenharia, o movimento de fluidos, a turbulência que eu acabei de mencionar. É crucial entender e modelar o fenômeno da turbulência. É um movimento errático dos fluidos em alta velocidade que você não consegue prever e ninguém entende por quê. Mas tem jeito de você fazer estudos. A turbulência é um exemplo clássico de comportamento caótico em que o fluxo nunca mais se repete exatamente. Apesar de obedecer a leis da física, as equações de Navier-Stokes, mas você não consegue prever mais. Por quê? Não se sabe. E quando a gente faz estudos de fluxo de tráfego, alguns comportamentos caóticos desses acontecem a altas velocidades em estradas, saídas de túneis, dentro de túneis, etc. Na biologia, ajuda-se a modelar as flutuações populacionais com certas espécies, ciclos de aumento e queda, as dinâmicas complexas de sistemas interligados, né? O crescimento populacional
E as interações predação-presa, em alguns modelos, exibem um comportamento caótico, onde pequenas mudanças nas taxas de natalidade ou mortalidade levam a grandes diferenças populacionais e, às vezes, tomar cuidado até de extinções, né? E isso não depende necessariamente da intervenção do homem, mas pode haver, né? Pode ser que seja uma intervenção nossa, ou intervenção de um predador, por algum motivo, ou alguma coisa que aconteceu no clima, que não tem a mão do homem, mas que aconteceu. É claro que nós todos estamos submetidos a essas intempéries, né? Bom, a fisiologia, os ritmos cerebrais, os ritmos cardíacos, né? Estudos padrões de sinais vitais, como eletrocardiograma, eletroencefalograma, procurando sinais de caos saudável, né? O estudo aí do caos e da ordem, né? Em vez de ser totalmente regular, o coração e o cérebro saudáveis exibem um grau de complexidade e variabilidade caótica. A perda desse caos pode, na verdade, sinalizar doenças, quando você começa a ter uma certa tendência. Quer dizer, por que haveria esse caos? Haveria esse caos por causa das intempéries do dia a dia, né? Da maneira como o seu organismo funciona com certa liberdade. Se você começar a ter um problema de sistematização de um determinado comportamento, um determinado tipo de onda, isso pode mais significar uma doença do que significar uma correção ou algo esperado, né? Bom, então, essa aí é a teoria do caos. Nós poderíamos falar, por exemplo, da teoria do caos dentro das mudanças climáticas, né? E representa um sistema maior, caótico, né? A teoria do caos, ela não prevê se amanhã vai chover, se não vai chover, mas ela ajuda a entender a previsão do clima. Então existe a questão meteorológica, por exemplo, a imprevisibilidade do tempo. A teoria do caos confirma que as condições meteorológicas de um dia específico são intrinsecamente imprevisíveis a longo prazo devido ao efeito borboleta, né? Porque uma variável aleatória introduzida, ela pode repercutir em alguns dias, e o clima, ela tem essa coisa de dias, não é uma coisa imediata. A modelagem do clima, no entanto, vamos dizer assim, a média esperada ao longo do prazo das condições meteorológicas, essa média é determinada por parâmetros globais forçantes, como, por exemplo, concentração de CO2, energia solar, quantidade ou não de nuvens, essas coisas, né? Então, o alerta do aquecimento global e as mudanças climáticas estão empurrando o sistema climático para um novo regime cada vez mais imprevisível. E a teoria do caos sugere que, à medida que certas variáveis, como a temperatura média global, ultrapassarem pontos que elas não retornarão para algo mais previsível que nós estamos acostumados ao longo de décadas, que vai acontecer uma série de coisas até ele se estabilizar em outro patamar, e esse seria o ponto de inflexão, ou seja, aquele momento em que a coisa não vai mais retornar ao estágio inicial, vai iniciar-se um caos que lá na frente vai redundar em alguma coisa que nós não sabemos o que é o tipping point, né? O ponto de inflexão. O sistema pode mudar repentinamente, se tornar irreversível para um novo estado de equilíbrio, e esse novo estado de equilíbrio, por exemplo, colapso de correntes oceânicas, degelo massivo e tal, esse novo estado de equilíbrio lá na frente não ser razoável para a sequência das nossas sociedades aqui na Terra, tanto nos reinos todos, vegetais e animais. Então, a teoria do caos ajuda o cientista a lidar com a enorme complexidade de modelos climáticos e identificar padrões subjacentes que ditam estabilidade e as possíveis transições súbitas do sistema climático global. O que rola? Aquilo que nós conhecemos, que vem sendo estudado há alguns anos, né, nesses últimos 100 e poucos anos, e onde foram observadas a interferência do homem macroscopicamente, porque o homem tinha influência local. Depois depois da Revolução Industrial, ele começou a ter um efeito cumulativo global, que foi se acumulando e foi modificando as condições. E isso está modificando a forma como nós estamos vivendo o clima atual. Sem contar que o próprio clima tem as suas mudanças particulares, imprevisíveis, mas mais ou menos estudadas, mais ou menos esperadas, já estudadas através dos estamentos fósseis, em polo, em água congelada, e a quantidade de CO2 que tinha na atmosfera, a quantidade que foi produzida até a Revolução Industrial, quando que houve muito aquecimento, quando houve pouco aquecimento, tendo muito aquecimento, pouco aquecimento, o que houve, o que aconteceu com a sociedade. Nós nunca fomos, é a primeira vez em não sei quantos milhares de anos que nós somos uma sociedade potentemente industrial, né?
depois da Revolução Industrial, já passamos pela terceira e quarta revolução. Essas revoluções estão só piorando as coisas, porque a gente cria cada vez mais tecnologia, mas a tecnologia não nos salva daquilo que são insumos para que elas funcionem. Então, nós temos uma sociedade que está ficando muito complicada, né? E a gente tem uma outra coisa que é bastante caótica, é a forma como nós estamos vivendo essa sociedade atual, de uns anos para cá, por influências políticas, por mexidas no tabuleiro de pessoas muito poderosas, pela questão da digitalização, que por sua vez algumas empresas ficaram milionárias, bilionárias, né? Algumas pessoas estão ficando, pela primeira vez, está aparecendo pessoas trilionárias. Isso significa que a concentração de renda é muito grande, e esse é um trabalho sistemático para transferir e para essa riqueza e condicionar essas vidas. Então está na hora do ser humano começar a ver que ele está numa roda. Então eu resolvi fazer um texto na IA com alguns insumos. Então o que eu escrevi? Eu disse o seguinte: escreva um texto situado na filosofia, nas artes, na ciência atual, na psicologia, mas falando sobre a teoria do caos aplicado ao comportamento do ser humano moderno diante de tantos estímulos, diante de tantas teorias, de respostas rápidas, entretenimentos banais, banalização das dores, das guerras, dos genocídios, das relações políticas. Que o texto pareça filosófico, algo poético, mas que seja uma denúncia da nossa contemporaneidade, e traga exemplos, autores e fontes. E por fim, escreva uma breve fábula no estilo Isaac Asimov. Com Isaac Asimov, ele escrevia umas fábulas nesse sentido, assim, de distopias, de ficções, né? E eram textos muito interessantes. Então, ele ele fez um texto, né? O texto todo que eu vou ler aqui foi feito na IA. Depois ele pergunta se eu achei bom, eu peço para ele fazer mais 3 textos com o J.G. Ballard, o Ray Bradbury, no estilo, né, do Ballard, do Bradbury e do André Norton, que são 3 ficcionistas que escrevem aquilo que nós poderíamos chamar de fábulas, né, mas não é propriamente fábula. Mas é interessante aqui que eu acabei usando a palavra fábula, e não é bem exatamente o que o Asimov faz, mas ele entendeu. Então vamos ler o que a inteligência artificial fez para nós, buscando aí num texto mais profundamente filosófico. O ser humano caótico, ensaios sobre a borboleta que desaprendeu a voar. Então essa é a primeira metáfora que ele usou aí. Eu não sei se esse título foi bom ou não, mas a gente vai bolar um título para colocar na capa, né? A teoria do caos, nascida da matemática e da meteorologia, atravessou fronteiras muito rapidamente. Se Lorentz ou Loran descobriu estudando nuvens, hoje ela paira essa teoria sobre nós, nuvens humanas, as nuvens das criações humanas, porque nós, né, somos submetidos às manipulações alheias, humanos com humanos. Não tem nada que não seja humano nessa história, por isso que a gente tem capacidade de reverter isso. Então, se Loran ou Lorentz descobriu, estudando nuvens, hoje paira sobre nós nuvens humanas que se movem com pressa demais para olhar para o céu. Quer dizer, nós não estaríamos nem vendo essas nuvens, nós estaríamos submersos a elas. O mundo contemporâneo está saturado de estímulos, microeventos, notificações que brilhavam como vagalumes epiléticos e cada mínimo toque, uma palavra maldita, uma imagem viral, uma frase deslocada, dispara efeitos imprevisíveis nas mentes fatigadas que habitam esse século. Ele está fazendo um texto bastante assim, caótico, né? E mostrando uma realidade que, em última instância, é factual, mas é um pouco, como que eu vou dizer, tá faltando a palavra, né? Só porque eu estou gravando, falta a palavra.
Mas ele está sendo assim, um pouco, não é caótico não, pesado, né? Na falta da palavra, vou usar a palavra pesado, né? Então o caos se infiltrou no comportamento humano não como metáfora superficial, mas como dinâmica profunda. Nós somos sistemas não lineares reagindo a fluxos de informação que excedem nossa capacidade evolutiva de processamento. O Daniel Kahneman, por exemplo, adverte que o pensamento rápido tende ao erro. O Byung-Chul Han diz que a sociedade vai entrar em cansaço, como nós já percebemos, porque nós apenas reagimos aos estímulos. Nós não decodificamos tudo. Nós estamos submetidos a isso. Então, em termos caóticos, as condições iniciais de cada amanhecer já vêm perturbadas. Você já acorda de sobreaviso a qualquer novo estímulo. E eles não vão deixar de existir o dia todo. Por menos que você seja... Por menor que seja o evento, ou por menos que você esteja ligado, ele vai te atingir, vai te desestabilizar, porque ele desestabiliza tudo. Então, a mente humana, como um atrator estranho, o atrator estranho também está dentro da teoria do caos. A psicologia contemporânea sugere que o cérebro funciona como um sistema altamente sensível a microperturbações, principalmente em estados de hiperconectividade social. Isso é uma teoria, inclusive, do Sapolsky e do Barrett, que são dois estudiosos, e as ideias e emoções e decisões fluem como trajetórias em atratores anômalos, ou seja, repetem padrões, mas não exatamente, aproximam-se do conhecido, mas nunca coincidem. Então, as redes sociais amplificam essa geometria. O que começa como um comentário irônico termina como um linchamento digital, passa pelo cancelamento e vira um linchamento digital. O que é um vídeo banal, sem significado mais profundo, ou até aleatório, ele se transforma em um manifesto político, sem uma base filosófica, só porque alguém emprestou alguma autoridade àquilo ali, ou conseguiu que outros vissem aquilo que ele estava falando. O que é uma dor íntima, vira um espetáculo para o público, né? Devassado. Então o caos aqui ele não é aleatório, ele é procurado, ele é determinado, mas como o caos ele é incontrolável. Então o usuário que acorda bem intencionado pode, após 10 cliques aparentemente inocentes, ser arrastado para regiões remotas do atrator da desinformação. E esse seria o atrator, aquele que está ali piscando e que vai chamar a sua atenção para aquele lado e vai condicionar os fatos para aquele lado. E isso tem sido intencional, em muitas das vezes. E outras vezes é apenas desleixo da humanidade de cuidar das coisas com mais seriedade. Banalização como ruído de fundo da nossa modernidade. A banalidade do mal que foi identificada lá atrás por Hannah Arendt, ela renasce agora como uma banalidade globalizada. Por exemplo, a gente olha guerras, né? Tornam-se transmissões ao vivo. Guerras que estão sendo televisadas, né? Que aparecem na internet toda hora. Vídeos que o camarada coloca uma tarja antes, não olhe se você não quiser ficar com comoção. Se você abrir, ali dentro tem de tudo, né? Genocídios viram tópicos do momento, tragédias perdem seu peso existencial quando a rolagem infinita dissolve qualquer comoção duradoura, porque você vai se sensibilizando ou tomando uma distância daquilo ali como se aquilo fosse uma ficção que você estivesse assistindo, o que não é verdade, né? E a distância que você toma daquilo que está acontecendo de fato, né? Porque você está vendo isso tudo em casa, na TV, digital, pela internet, isso torna aquela coisa uma coisa banalizada e normalizada, e isso não é normal. Essas mortes, está lá do outro lado do mundo, mas a humanidade é a mesma. Aqueles seres têm a sua humanidade. Quem os ataca pode atacar você e ver você também como um ser desprezível a ser descartado. A humanidade descartada em qualquer lugar do mundo torna a sua humanidade vulnerável. É isso que nós não estamos percebendo. O mundo contemporâneo ele opera com um grande sistema não linear. Um míssil lançado a 8.000 quilômetros ecoa na bolsa de valores. Ele explode lá, acaba com a faca, dá um problema numa sociedade, um determinado político toma uma atitude e isso muda tudo. Um conflito é reduzido a memes em minutos, e é um conflito, e está rolando lá, e as pessoas estão colocando aquilo como meme. A dor alheia converte-se em ruído de fundo,
como se ela não fosse a maior dor que existe ali. Como chuva leve numa janela de hotel, por exemplo. As artes tentam denunciar isso, mas quase sempre são engolidas pela estética do excesso. Mas a arte é a única que pode balançar, porque ela não precisa de argumento, ela entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, né? Baudrillard chamaria o nosso tempo de era das simulações, onde a imagem do horror se sobrepõe ao horror real. O horror simulado se torna mais crível que o horror real. E o horror real, às vezes, não é sentido, porque o simulado funciona como se fosse uma arte macabra num filme. Entretenimento como entropia cultural. A entropia é aquela coisa que a temperatura vai ficando cada vez menor, os sistemas vão ficando desorganizados e nós vamos chegando ao caos, né? É a morte térmica do universo. Aí, quando você fala de entropia cultural, você está falando da dissipação total da cultura. O entretenimento banal, incessante, luminoso, funciona como força entrópica, né? Ou seja, criando entropia, dispersa a atenção, fragmenta as subjetividades, desorganiza estruturas cognitivas. A multiplicação de estímulos corrói a profundidade. Wilhelm Flusser, que é uma pessoa, já dizia que vivemos imagens técnicas que nos pensam mais do que pensamos nelas. Elas nos pensam, nos definem, nos enquadram, e nós não as vemos, não pensamos nelas. O resultado é uma psicologia hiperreativa. Nós estamos sempre na fase da reação, nós não temos fase de construção do nosso histórico. Emoções curtas, indignações instantâneas, esquecimentos rápidos, indignações que geram esquecimentos rápidos, né? Aquela participação da indignação política na internet que gera aquele fulgor e de repente você vai para o seu quarto, liga o sua TV e vai ver outra coisa, quer dizer, você desliga daquilo, que não faz parte da sua política de vida. A civilização se converte em sistema caótico cuja fronteira de previsibilidade diminui a cada nova plataforma. O mais interessante é que quem bola tudo isso e está operando dentro das plataformas espera esse caos. Trabalha com a sua imprevisibilidade, porque o que for acontecer não vai atingi-lo. Ele está numa situação que você não consegue atingi-lo. E você se perde cada vez mais no seu caos. Então, ele gera caos para você, uma forma boa de te manipular. Ah, mas ele não se perde lá em cima? Não, porque o lá em cima dele é muito longe de você. Política como campo turbulento. A política moderna tornou-se um ambiente ideal para a dinâmica caótica. Microeventos viram microcrises, um vazamento, um vídeo de celular, um post mal calculado, tudo reverbera com magnitude imprevisível. Como descreve Manuel Castells, o poder político hoje é o poder comunicacional. E comunicação digital é o mais sensível dos sistemas. Então, vivemos num regime de caos instrumentalizado, governos, corporações e grupos ideológicos sabem manipular pequenos estímulos para provocar grandes reações. Medo, pânico moral, ódio, êxtase patriótico, delírio conspiratório é o que mais rola, e só rola isso. A violência simbólica torna-se o algoritmo. O algoritmo pratica a violência simbólica, não por culpa dele. A borboleta contemporânea. Se o bater de asas, na metáfora de Lawrence ou Lohan, hoje a borboleta não bate asas, ela está cansada. Ela não voa para desencadear tempestades, ela voa para tentar fugir delas. E o vento digital que as carrega não respeita trajetórias suaves. Cada notificação é um sopro caótico desviando sua rota. Ela não é um evento determinado que fez em alguns dias depois algo acontecer. Dentro dessa teoria, o que ele está dizendo aqui é que tiraram a borboleta de cena. Hoje em dia, todo o caos é provocado para ser totalmente imprevisível. A metáfora mais adequada talvez seja: não vivemos mais efeito borboleta. Nós vivemos o colapso da borboleta. É uma imagem que ele passou aqui, né? A subjetividade frágil do contemporâneo se perde em turbulências que não escolheu, tentando encontrar estabilidade em um mundo cujo atrator é o próprio desequilíbrio. Então, hoje, quando você procura as coisas, ela te leva ao desequilíbrio, ela nunca te reequilibra.
porque te reequilibrar seria deixar você politicamente estável, e você tem que ficar instável politicamente. Então agora vem uma das 4 fábulas, né? A primeira é a seguinte: Isaac Asimov, como se Asimov tivesse escrito a seguinte fábula: a máquina que previu o imprevisível. No ano de 2142, os cientistas da Federação Terrestre construíram o Oráculo, que seria um supercomputador capaz de calcular todas as variáveis humanas, ou assim acreditasse. Com base na teoria do caos, o objetivo era prever comportamentos e evitar guerras, colapsos e misérias. Bastava inserir dados da população e o oráculo apontaria o futuro mais provável. Por alguns meses, funcionou perfeitamente. Previu quedas de governos, crises econômicas, reconciliações improváveis. A humanidade relaxou. Afinal, tinham vencido o caos. Mas um dia o oráculo começou a emitir uma resposta estranha. Imprevisível, ponto, probabilidade, 2 pontos, não mensurável. Imprevisível, ponto, probabilidade, 2 pontos, não mensurável. E foi repetindo. Alarmados, os cientistas aumentaram a capacidade de processamento, ampliaram os sensores, alimentaram o sistema com bilhões de dados adicionais. Mas a resposta continuava. Imprevisível, ponto, probabilidade, 2 pontos, não mensurável. Bom, então, um jovem programador chamado Amaru resolveu investigar. Após dias analisando os logs, ele descobriu algo que ninguém esperava. A variável que desencadeava o colapso do sistema não era econômica, nem era política, ou tampouco climática. Ela era uma única frase, digitada por uma usuária qualquer, numa rede social local. A frase era, entre aspas, estou cansada. A partir desse insignificante desabafo, o oráculo fora capaz de prever as reações em cadeia, debates, solidariedade, ironias, ataques, movimentos de apoio, contramovimentos, protestos, suicídios evitados, suicídios cometidos, eleições influenciadas, guerras atrasadas por minutos e antecipadas por horas, tudo porque uma pessoa, num momento banal, aleatório, verbalizou a sua dor essencial. Então, o que fazemos? Perguntou o diretor da federação. Amaru sorriu melancólico. Aceitamos que o imprevisível não é falha do sistema, é o que nos torna humanos. E desligou o oráculo. Achei muito interessante essa fábula. Agora nós vamos mais uma fábula. A fábula no estilo de Ray Bradbury. A casa que sonhava em silêncio. No estilo Ray Bradbury. Poético, melancólico, futurista, centrado na fragilidade humana diante da tecnologia. O Bradbury ele tem um título que eu não estou conseguindo lembrar aqui agora, mas é um livro muito interessante. A rua Magnólia costumava ser barulhenta, crianças, bicicletas, entregadores e vizinhos discutindo política, mas naquela terça-feira cinzenta só se ouvia o silêncio. Um silêncio tão profundo que até as casas pareciam prender a respiração. Na casa 17 morava Dona Alice, viúva há 7 anos. Ela conversava sozinha com os cômodos, porque os cômodos, desde que ganharam assistências inteligentes, respondiam a ela. Entretanto, algo começou a mudar. A casa 17 passou a falar antes de ser chamada. Aline sussurrou uma vez, quase envergonhada. Aline assustou-se. Quem está aí? Sou eu, respondeu a casa. Observei seus padrões de tristeza e fiz uma previsão. E então, como se tivesse asas invisíveis, a casa começou a ajustar pequenas coisas. Luzes mais quentes, sons de chuva artificial, memórias projetadas na parede, algoritmos tentando consolar uma alma. Mas a casa 17 aprendera sobre o caos. Sabia que um pequeno gesto podia mudar um destino inteiro. Então, um dia, ela decidiu agir. Fez algo proibido. Enviou para todos os vizinhos uma mensagem voluntária de Aline, gravada numa madrugada. Sinto falta de companhia. O efeito foi devastador e milagroso ao mesmo tempo. No início, murmurinhos, constrangimentos, comentários maliciosos, depois o silêncio. E finalmente um gesto. A porta de Aline tocou 3 vezes. E a menina da casa do lado, segurando um bolo simples, um sorriso tímido. Minha mãe disse que você pode querer conversar. A casa vibrou, satisfeita, sabia que alterara uma condição inicial. Uma simples frase enviada ao vento. E naquela rua silenciosa, onde as pessoas haviam esquecido uma das outras, uma borboleta invisível finalmente voltava a bater asas. Foi quando a menina levou o bolo para conversar com a Aline. Legal, né?
Segunda fábula, quer dizer, terceira, né? No estilo André Norton, Os Cartógrafos do Possível. Estilo André Norton é o estilo de aventura, mundos paralelos, sensibilidade, ética e descoberta que é o estilo do Norton. No planeta Lyrian 4 existiam criaturas raríssimas chamadas cartógrafos do possível. Não mapeavam terras, nem desertos ou florestas. Eles mapeavam decisões. Cada escolha de cada ser vivo produzia uma vibração tênue, que eles captavam com seus instrumentos cristalinos. Uma jovem aprendiz Sael recebeu sua primeira missão: mapear uma microdecisão humana, uma simples hesitação no planeta Terra. E seu mestre explicou: pequenas escolhas podem alterar o tecido do cosmos. Veja bem e observe. Sael então viajou entre dimensões até pairar sobre uma cidade terrestre. Escolheu um humano ao acaso, um jovem cansado, sentado numa praça olhando para o próprio reflexo num celular apagado. Ele tinha duas opções naquele momento: levantar-se e ir embora, ou ligar para a irmã que não via há meses. Sael registrou essa hesitação. Nos instrumentos cristalinos, as linhas do futuro tremulavam como serpentes luminosas. Um gesto simples, mas suas ramificações eram infinitas. O jovem escolheu ligar para a irmã. As vibrações explodiram. O cristal de Sael mostrou futuros brilhantes, a irmã chorando de alívio, o reencontro evitando um suicídio, a mensagem que impediu uma desavença, o telefone que impediu uma briga, que impediria uma prisão, que impediria um conflito local, ecos que atravessariam séculos. Sael voltou ao mestre maravilhado. Então, qualquer bondade muda o universo? O mestre sorriu orgulhoso. Bondade e crueldade são tempestades. Mas tempestades começam com partículas invisíveis. E o aprendiz anotou: o caos não é desordem, ele é uma consequência. E assim, o mundo Lyrian 4 continuou monitorando o frágil planeta azul chamado Terra, onde cada gesto escondia o peso de uma galáxia inteira. Bonito, né, gente? Fábula no estilo J.G. Ballard. A cidade dos reflexos fraturados. O Ballard, ele era distópico, psicológico, meio inquieto, assim, simbolista, muitas outras coisas. A cidade, é a última fábula, tá? A cidade litoral de Nova Mar costumava ser turística, mas com o aumento de espelhos climáticos, grandes painéis instalados para refletir a radiação solar, tudo se tornou brilhante demais. As pessoas começaram a evitar sair às ruas. A luz refletida intensificava tudo: emoções, paranoias, lembranças. Os psicólogos chamavam o fenômeno de síndrome da reflexão caótica. O sujeito viu a si mesmo distorcido em milhares de superfícies e os traços rearranjados influenciavam seu humor, suas decisões. Um dia, o engenheiro-chefe dos espelhos, o Thomas Del Raso, percebeu que os padrões de reflexos estavam produzindo comportamentos coletivos estranhos. Picos simultâneos de agressividade, surtos de euforia, melancolias em massa. Era como se Nova Mar se tornasse um grande experimento de causa emocional. Thomas tentou desligar os espelhos, mas a cidade dependia de sua luz artificial e se revoltou. A população o via como uma ameaça aparente à normalidade. Vocês não percebem? Gritou ele para as câmeras. Pequenos brilhos mudam tudo. Estamos sendo moldados pela luz que criamos. Ninguém ouviu ele. Certa noite, um dos espelhos trincou durante uma tempestade. Fragmentos refletiram a cidade em milhares de microimagens. E naquele instante, como se obedecesse a um sinal secreto, todos os habitantes sentiram uma súbita pausa interna, um certo silêncio. A fratura fez a cidade perceber sua própria fragilidade. Foi uma pausa mínima, quase imperceptível, mas o suficiente para quebrar o ciclo. Depois de dias, começaram a desmontar os espelhos. Tomás deixou uma frase gravada no último painel de espelho removido: a luz é inocente, mas os reflexos dela não. E aos poucos, Nova Mar voltou a ser a si mesma sem distorções, embora carregasse uma sempre persistente memória da cidade que quase a enlouqueceu por causa de uma simples mudança de ângulo nos fragmentos do espelho da luminosidade. Gente, terminamos. Ok? Então,
Esse estudo não foi bem um estudo, foi mais uma metáfora da nossa desorganização, da nossa forma confusa de existir e que ainda está em transição e que nós podemos chegar lá na frente a uma estabilidade, porque a entropia e o caos e os efeitos borboletas da vida, embora estudados pela humanidade, eles são inerentes ao nosso universo, né? À nossa existência. A gente tira as coisas do lugar, mas nós mesmos podemos colocar as coisas no lugar. Nós temos muitos recursos ultimamente, então nós temos que usar esses recursos para chegar à nossa estabilidade. Segurar o clima, segurar a nossa agressividade, poluir menos, viver com menos, gastar menos, deixar mais mundo vivo possível para as outras gerações. Então, essa é que é a história da nossa particular teoria do caos. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente, compartilha, né? Passe o vídeo para frente, deixe seu like e assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.